A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Eliezer de Paula. Estou trazendo para vocês aqui a previsão da lição EBD da Assembleia de Deus, Campo de Santa Maria, Ministério Internacional do Guará. E na previsão da lição de hoje, iremos aprender aqui na nossa lição aqui do nosso primeiro trimestre aqui de 2023, né? A nossa primeira lição aqui do nosso primeiro trimestre foi comentada pelo pastor Erasmo Bernardo da Silva. E o tema dessa lição aqui é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, a poderosa revelação de Deus para a sua igreja. É a nossa lição de adulto da atualidade cristã. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. A lição do dia 1º de janeiro de 2023. Fundamento em Apocalipse 1, versículo 1, que diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Referências bíblicas em Apocalipse 1, do 1 ao 3. Diz assim: a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou para João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa é aqui as nossas referências bíblicas. Objetivos específicos: identificar o autor e o propósito do livro, né? Iniciar a análise dos símbolos aplicados a Jesus no livro do Apocalipse e também identificar os significados aí da revelação para os cristãos no livro do Apocalipse. Introdução aqui na nossa previsão da lição. A disciplina escatológica na teologia pentecostal ensinada nas Assembleias de Deus é da escola pré-milenista, pré-tribulacionista, que é a nossa vertente. Existe o meso, existe o pós, nós somos pré dentro da nossa vertente aqui da Igreja Pentecostal, da Assembleia de Deus. Nesse trimestre estudaremos o livro do Apocalipse, né, que é a poderosa revelação de Deus para a sua igreja, e assim como Jesus utilizou as parábolas, né, como ferramentas didáticas para ensinar os seus discípulos, né, acerca das verdades do reino dos céus. O livro do Apocalipse utiliza também linguagens aí metafóricas para revelar e ensinar verdades do caráter espiritual. Iremos mergulhar aqui nessa riqueza maravilhosa aqui do Novo Testamento, né? No primeiro tópico, dividido em 3 subtópicos, né? O primeiro tópico é escritor, data e propósito. Vamos aprender aqui quem foi o escritor, a data, né, que foi escrita, e o propósito aqui, e o propósito desse livro, né, para que serve, para que foi escrito, né? Então, no primeiro subtópico aqui, do primeiro tópico, fala sobre o seu escritor, né? O escritor, já sabemos que foi João, né? Ele é identificado aqui como João, e os outros detalhes na aula aí você vai aprender, né, sobre quem é este João, né? Existe outros João também aqui na Bíblia, mas vamos aqui mostrar que João foi esse que escreveu. Tem pessoas que já sabem, mas essa é apenas uma pincelada, apenas uma previsão, não vou falar tudo, né? E no segundo subtópico do primeiro tópico, o escritor, data e propósito, fala sobre a data que o livro foi escrito, né? O livro relata que o escritor estava em uma ilha chamada de Patmos, né? Por causa da palavra de Deus, ele foi ali exilado e jogado ali. Então, pelo menos já sabemos aqui aonde ele foi, né? Onde ele estava quando escreveu. E o restante vamos aprender na aula. É apenas uma previsão aqui, né, gente? Não vou falar tudo, né? O propósito da lição do Apocalipse é o quê? O escritor ele revela, né, que a mensagem ela deveria ser enviada para as 7 igrejas da Ásia. Então, que mensagem enviada para 7 igrejas, né?
que escrevesse sobre as coisas que ele tinha visto. Isso, o propósito, né? Ele tinha visto aquelas coisas e tinha que escrever aquilo que ele viu, a revelação das coisas que viriam de acontecer, né? Então o propósito do Apocalipse é o que? Revelar as coisas que viriam ainda de acontecer. Esse era o propósito de mostrar, para alertar a igreja. No segundo tópico aqui, o título é, né, títulos aplicado a Jesus no livro. Vamos ver aqui quais são os títulos aqui aplicados no livro do Apocalipse com a pessoa de Jesus Cristo, né? Referente à pessoa de Jesus Cristo. No primeiro subtópico fala a fiel testemunha. Jesus Cristo, ele foi o quê? Primeiramente, ele é identificado como fiel testemunha, que mostra ele como a fiel testemunha aqui. É um dos propósitos. No segundo subtópico fala sobre o primogênito dos mortos. Agora ele é apresentado como primogênito dos mortos. Iremos aprender também aqui o propósito aqui de mostrar Cristo no livro do Apocalipse. Qual o propósito, né? E que ele também é o alfa e o ômega. Jesus se identifica como sendo o alfa e ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Ou seja, é mencionado umas 3 vezes aí no livro, que significa que ele é o começo e que ele é o meio, que ele é o fim. Ele é eterno. Na verdade, Jesus Cristo, ele é eterno, né? Tópico 3 da nossa lição, a introdução da simbologia aplicada ao cristão. No primeiro subtópico fala que reis e sacerdote para Deus. Apocalipse afirma que Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Confira aí Apocalipse 1, 6, 5, versículo 10 e 20, versículo 6. No segundo subtópico fala os 7 cartiçais de ouro. João viu também, né? 7 cartiçais de ouro. O cartiçal era uma peça que fazia parte lá do utensílio do tabernáculo. Inclusive já tivemos aqui uma lição nesse ano passado, de 2022, sobre o tabernáculo, né? No livro do Apocalipse, estes cartiçais representam o que? As 7 igrejas, né? Que é o lugar onde as pessoas se reúnem para adorar, para louvar a Deus. Algumas pessoas que falam que não precisa de igreja, aqui está se referindo às igrejas, não foi pessoa física, né? Terceiro subtópico do tópico 3 fala sobre as 7 estrelas. Na sua destra, 7 estrelas. Estas 7 estrelas representavam quem? Os anjos das 7 igrejas, né? Que antigamente interpretava que eram ali anjos literais que acompanhavam cada igreja em sua história. Posteriormente, hoje temos a visão de que esses anjos representam os líderes, os pastores, né? Os regentes ali da igreja. Iremos ver isso, conteúdo completo na nossa aula, né? Então não falte aula. Na conclusão aqui da lição, diz: o livro do Apocalipse é maravilhoso e carrega uma simbologia muito rica, bonita e instrutiva, com significados muito importantes para edificação da nossa fé. Não é para assustar, não é para colocar medo, mas é para que possamos estar preparados aí para o grande dia do Senhor, para a vinda do Senhor Jesus. Boa lição para você, né? E antes de terminar aqui, eu já quero deixar algumas perguntas para você ficar preparado e responder lá na sala de aula. Não vou responder para você não, viu, gente? É para você se preparar. E atenção para as perguntas aí que serão feitas aí lá na sala de aula. Eu vou fazer aqui só para você já se preparar para levar a resposta lá para o professor, viu? E diz bem assim: quem escreveu o livro do Apocalipse? Primeira pergunta. Segunda pergunta: qual o propósito do livro do Apocalipse? Terceira pergunta: quem é o Alfa e o Ômega? Quarta pergunta: o que representa os 7 cartiçais de ouro e as 7 estrelas? Muito bem, boa aula para você que é aluno matriculado, você que ainda não é, matricule-se e venha aprender a palavra de Deus conosco. A paz do Senhor.